Agora que já sabemos que o calor é uma energia em trânsito, vamos entender como que essa energia transita de um corpo para outro desde que exista uma diferença de temperatura. Em termologia, calor está ligado à transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ou seja, calor é uma energia em trânsito. Essa transferência de energia tem a finalidade de atingir o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Nós já vimos lá no início do estudo de termologia que o equilíbrio térmico é quando todos os corpos de um sistema atingem a mesma temperatura. Ou seja, na condição de equilíbrio térmico, não ocorre transferência de energia térmica, ou seja, não existe calor quando você tem o equilíbrio térmico. A transferência de calor só vai acontecer se tiver uma diferença de temperatura. Desta forma, o corpo mais quente transfere calor para o corpo mais frio até que ambos tenham a mesma temperatura, ou seja, que atinjam o equilíbrio térmico. Como que ocorre essa transmissão de calor? Já sabemos que para que ocorra a transmissão de calor é necessário que exista uma diferença de temperatura. Neste caso, o calor é transferido de uma região para outra de um mesmo corpo ou de um corpo para outro. Existem três processos de transferência de calor estudados na termologia, que são a condução, a convecção e a irradiação. O primeiro processo de propagação de calor que vamos analisar é a condução. Neste processo, o calor é conduzido de um ponto a outro de um corpo sem que haja deslocamento das moléculas. Ocorre nos meios sólidos. Por quê? Nos sólidos, as moléculas estão fortemente ligadas, ou seja, elas estão encostadas umas nas outras. E isso permite com propagado de uma para outra até atingir a última molécula do corpo. A condução não ocorre no vácuo, pois ela precisa de um meio material com matéria para se propagar. Ela precisa que essas moléculas estejam formando um caminho para que o calor possa passar. Os metais são bons condutores de calor e utilizados normalmente na fabricação de utensílios que permitem aquecer rapidamente outros corpos, principalmente os líquidos. Corpos maus condutores de calor são vidro, borracha, isopor, lã, etc. Esses corpos, normalmente, os que são maus condutores, eles são usados para isolamento térmico. A condução pode ser calculada, ou seja, a rapidez com que essa energia térmica vai de um ponto a outro do sólido, ela pode ser calculada através da lei de Fourier. Essa lei estabelece que o fluxo de calor através de um material é proporcional à temperatura. Ela recebeu esse nome em homenagem ao cientista que primeiro estudou detalhadamente a transmissão de calor por condução. Nessa relação, eu tenho que fluxo de calor vai ser igual a K vezes A dividido por L vezes ΔT. O que é K? É o coeficiente de condutibilidade térmica do material do qual é feito o corpo. O que é A? É a área dessa seção transversal aqui, ó. É a área que eu vou ter em contato com a fonte térmica. O que é L? É a distância entre as duas faces do sólido. E ΔT é a diferença de temperatura entre as duas faces, ou seja, é a variação de temperatura que existe aqui entre as duas faces do mesmo sólido. A unidade de medida do fluxo de calor é caloria por segundo, já que nós estamos calculando quanto tempo esse corpo vai levar para ser aquecido, ou seja, qual será o fluxo de calor num determinado intervalo de tempo. O segundo processo é a convecção. A convecção é a transferência de energia térmica pelo movimento de moléculas devido à diferença de densidade. O que acontece na convecção? As moléculas que estão mais próximas à fonte térmica, elas se aquecem e sobem. As outras que estão em cima, que são mais densas, vão descer e ocupar o espaço vazio deixado pelas moléculas mais aquecidas que subiram.
Então, trata-se de uma transferência de energia térmica pela matéria em movimento devido à diferença de densidades dessa matéria. Essas moléculas que estavam embaixo se aqueceram, aumentaram de tamanho, ficaram menos densas e subiram. Deixaram um espaço vazio que será ocupado pelas moléculas mais frias que estavam em cima, que vão descer e ocupar esse espaço vazio. A convecção ocorre nos fluidos, líquidos e gases. O terceiro e último processo de propagação de calor que vamos analisar é a radiação ou irradiação. Esse é o processo mais importante para nós aqui no nosso planeta. Como que ocorre a radiação térmica? A radiação térmica é gerada a partir dos movimentos de vibração dos átomos e moléculas, que são os constituintes básicos de toda a matéria. Diferente dos outros processos que já vimos anteriormente, como a condução e a convecção, a irradiação ela pode ocorrer sem que haja necessidade de matéria. Ou seja, ela só é possível porque ela é feita através de ondas eletromagnéticas e essas ondas podem propagar-se no vácuo. Então, é o fenômeno pelo qual a energia emitida pelo Sol chega até a Terra através do vácuo. Ela é realizada através de ondas eletromagnéticas que são compostas por diversas frequências diferentes, como raio cósmico, raio-x, raio ultravioleta, luz visível, raio infravermelho, micro-ondas, etc., que são chamadas de radiações térmicas. Mas presta bastante atenção, nem todas essas ondas eletromagnéticas se transformam facilmente em calor. As que se transformam mais fácil em calor, quando absorvidas, são as de infravermelho, que são denominadas também de ondas de calor. Qualquer corpo que tenha temperatura superior ao zero absoluto, ou seja, o 0K ou menos 273 graus Celsius, emite essas ondas de infravermelho. Então, como a gente viu anteriormente, nem todas as ondas eletromagnéticas transportam calor. As ondas eletromagnéticas cujas frequências encontram-se em regiões próximas às frequências da cor vermelha e do infravermelho são as mais eficientes para a transferência de calor. Então, como a gente viu anteriormente, as ondas de calor são as de infravermelho. Então, todas as frequências que estejam na faixa do infravermelho e próximas da cor vermelha da luz visível são as que vão se transformar mais fácil em calor. Além do mais, é sabido que a maneira como as ondas eletromagnéticas interagem com a matéria depende da frequência dessas ondas. Vamos ver quais são os efeitos mais comuns que cada tipo de onda eletromagnética pode causar à matéria. As microondas apresentam um grande comprimento de onda e, quando interagem com a matéria, podem fazer com que os átomos e moléculas realizem movimentos de rotação, como ocorre com as moléculas de água no interior do forno de microondas. Então, o que elas provocam é uma rotação nas moléculas, uma grande rotação nas moléculas que compõem a matéria, certo? As ondas de infravermelho é quase completamente absorvido pela matéria, ou seja, se nós formos atingidos por radiação de infravermelho, a gente vai absorver tudo. Esse tipo de onda eletromagnética é responsável pela maior parte da transmissão do calor. Quando interagem com a matéria, o infravermelho faz com que átomos e moléculas passem a vibrar com mais intensidade. Então, é diferente da micro-ondas que provoca uma rotação. Aqui, as ondas de infravermelho vão provocar uma vibração. Por isso que elas se transformam mais fácil em energia térmica, em calor. A luz visível, ela é distribuída entre as frequências que vão do vermelho ao violeta. É capaz de promover a excitação dos elétrons da matéria. Essas frequências de luz são capazes de estimular mudança nos níveis de energia dos átomos. Elas não se transformam facilmente em calor.
As ondas de ultravioleta, assim como a luz visível, promovem a excitação de elétrons. No entanto, as maiores frequências do ultravioleta, mais próximas do raio-x, elas são ionizantes. Isso é, por conta da sua alta energia, tornam-se capazes de arrancar os elétrons dos átomos. Raio-x promovem a ionização de átomos e também o espalhamento de Compton. Nesse fenômeno, os átomos que absorvem os raios-x reemitem em frequências menores, ou seja, os átomos absorvem o raio-x e vão emitir raio-x, só que com frequências menores. Raios gamas são ondas eletromagnéticas com alto poder de penetração e altamente capazes de ionizar átomos e moléculas. Como que um corpo se comporta quando é submetido à radiação? Depende do tipo de radiação e do tipo de corpo. Quando a energia radiante atinge a superfície de um corpo, uma parte é absorvida, ele fica para ele, outra parte é refletida, ele devolve, e outra é refratada, ele emite. A parte refletida é aquela que retorna ao meio. Quando a maior parte da energia é refletida, o corpo é chamado de bom refletor. São os corpos claros, principalmente o branco. O corpo branco é considerado o melhor refletor. A parte absorvida fica retida no corpo sob forma de calor, de energia térmica. Quando a maior parte da energia é absorvida e pouca parcela é refletida ou refratada, o corpo é chamado de corpo opaco, ou seja, ele é mau refletor e mau refrator. São os corpos escuros, principalmente o negro. Todo bom absorvedor é um bom emissor, ou seja, se ele vai absorver uma quantidade de energia muito grande, ele também é capaz de emitir uma quantidade de energia grande. O contrário ocorre com os corpos claros e polidos, que são bons refletores de calor, mas são maus absorventes e maus emissores. Vamos analisar esse comportamento que a gente viu anteriormente. Nós temos aqui um corpo sobre a superfície do planeta, o Sol, que vai emitir uma quantidade de radiação. Uma parcela dessa radiação será refletida, vai retornar. Outra será absorvida e uma terceira parcela será emitida. Ou seja, nós temos uma quantidade de radiação incidente sobre qualquer corpo na superfície da Terra. Esse corpo é capaz de refletir parte dessa radiação, ou seja, ele vai devolver parte da radiação. No caso da árvore aqui, está devolvendo a radiação de luz visível na frequência do verde. Vai absorver uma outra parcela de radiação. Dessa radiação absorvida, que ficou retida no corpo em forma de energia térmica, ele vai emitir, só que ele emite ondas de infravermelho, ou seja, ele recebe radiação luminosa, que é a luz branca, e emite infravermelho. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa parte de processo de propagação de calor é muito importante para a prova do Enem. Ela é muito cobrada, já em todas as provas até o ano passado, sempre foi muito cobrado esses processos de propagação de calor, ok?